E aí a Pri me ligou e falou: Carlos, você tem uma tarefa, fale de você sem falar o que você faz. E eu já deixo essa provocação para vocês aqui também. Porque é um grande desafio. Normalmente a gente começa a se apresentar pela empresa que a gente trabalha, pela faculdade que a gente fez e tudo que eu vivi lá em Caracas. Esse monte de conhecimento, de coisa que eu coloquei na minha mochila. Não vale de nada. E aí eu vou trazer algumas coisas aqui. Separei 6 pontos que falam sobre a minha vida, para iniciar a nossa conversa. Eu não consigo ver muito bem o relógio, então não tem problema se eu passar do tempo. Fica tranquilo. Música, ela me atravessa. Eu amo música. Eu nasci próximo dos anos 90. Não vou falar muito a minha idade, mas vivi os pagodes dos anos 90, vivi Dinamite, vivi uma série de música que me atravessou. E durante alguns anos eu fiz uso da minha voz e do meu violão para levar música para as pessoas. Então a música está na minha essência e me atravessa verdadeiramente. Hoje eu participo de um coral de mais de 100 vozes. Olha a música aí de novo. E aos sábados é o lugar onde eu me reenergizo, onde eu conecto com pessoas, onde nós nos ajudamos e depois a gente encher o nosso copo nessa comunhão, nessa comunidade, a gente entrega tudo isso para as pessoas conectado e ancorado na música. Leitura. Eu amo ler. Tem sido um exercício e uma prática, um desejo diário. Não sei vocês, mas a cada livro que eu abro, parece que eu estou mais atrasado no tempo. Eu corro para aprender mais coisa. E a leitura é um lugar de conforto, é um lugar de aprendizado, é um lugar maravilhoso. E essa que está no meu colo é a pequena Louise. Um amor. Todo dia que ela bate lá na minha porta, Dadai, eu faço a mesma coisa que vocês fizeram. Oh! Ela tem ensinado tanto pra gente. Chegou nos últimos 2 anos e a gente tem aprendido todos os anos com coisas muito boas. Sobre afeto, sobre amor, sobre não saber o que fazer e tá tudo bem. Gabi, minha parceira de vida, que tá aqui, que tem me provocado, me deixado bem desconfortável muitas vezes e tem me ajudado a sonhar para construir muitas coisas que eu quero para minha vida. E essa é a Dona Cida, minha amiga, minha mãe, uma parceira de vida. Esse conjunto de elementos e essas pessoas me ajudam a fortalecer essa história. Começou lá na nossa ancestralidade e me trazem aqui hoje para bater esse papo com vocês. Queria contar uma história rápida. Aos 12 anos eu recebi uma proposta da Dona Cida. Ser costureiro com uma mulher que tinha uma cooperativa com algumas amigas. Depois de ter vivido um luto significativo, minha mãe ficou viúva com 37 anos, 3 filhos, e aí como a maioria das mães, arregaçaram as mangas e foi para cima. Se juntou com algumas amigas, construíram uma cooperativa e aos 12 anos ela olhou como estava o movimento ali na quebrada. Você tem que trabalhar comigo no contraturno da escola. Vem. E eu fui, meus amigos brincando, se divertindo, e eu lá trabalhando. E foi uma das melhores convocações que eu recebi na minha vida. Fiquei 5 anos trabalhando com ela. Lá eu construí, sem dúvida, a minha árvore de valores. Resiliência, por quê? Lá eu precisava fazer tudo. E de uma hora para outra as coisas mudavam. Você vai costurar, não, agora você vai buscar pão. Não, você vai no banco, não, você vai... Eu tinha que fazer. E essa resiliência me ajudou a chegar hoje lá na empresa. As coisas não é tão diferente assim, não. E eu tenho que estar preparado para isso acontecer. Compromisso com o que foi acordado. Ela era minha mãe, mas não tinha conversa. Você falou que ia fazer, tem que fazer. Disciplina, com horário, com as responsabilidades que tem. Isso foi e é fundamental para onde eu chego hoje. E construir essa árvore de valores tem me ajudado significativamente nessa jornada de vida e de carreira. Quando eu fiz 18 anos, eu falei para minha mãe, preciso me jogar, vamos cortar esse cordão umbilical. E aí eu fui.
eu mergulhei, eu furei a minha bolha. Eu fui ser panfleteiro, eu fui ser manobrista e outras atividades, até que um dia me deparei com uma oportunidade na rua 7 de Abril. Minha primeira oportunidade no mundo corporativo e no meio dessa avalanche de coisas que acontecem no centro de São Paulo. Galeria do Rock, 3 ruas para baixo, Barão de Tapetininga aqui. Sabe a Carolina Maria de Jesus? Então, o livro dela foi nesse escritório aqui, entre outras coisas que aconteciam ali no centro de São Paulo. E furar a minha bolha foi importante porque eu me conectei com um mundo de oportunidades que eu não via. Muitas coisas que tem ao nosso redor não nos são apresentadas e nós não estamos sensíveis para ver. E eu fui para o trabalho, ficava escutando tudo, muito sensível a tudo que estava acontecendo e ao mesmo tempo tentando aprender para que eu pudesse tomar um caminho assertivo, mesmo hoje sabendo que não tem um único caminho, tem várias possibilidades. E estar ali sensível a tudo isso me motivou a fazer a prova do Enem, a me inscrever no ProUni, e aqui eu reforço a importância das políticas públicas e políticas afirmativas. Eu sou aluno do ProUni, fui da turma de 2006, terceira turma do ProUni, e foi muito disruptivo para mim, para minha vida, para minha carreira, por dois grandes aspectos. O primeiro, eu bombei em todas as provas. Todas. As primeiras provas que eu fiz foram péssimas. Eu tive medo, eu pensei em desistir, eu realmente pensei, isso aqui não é para mim, porque o ensino que eu tive não me ajuda a construir uma jornada daqui para frente. Mas ao mesmo tempo também foi um choque de realidade, para ver o gap que eu tinha. E o quanto eu poderia me agarrar a isso, ou eu poderia mergulhar de fato, diminuir esse gap e encontrar novos caminhos. Eu costumo dizer que foi preciso correr. Parênteses, eu não gosto do peso que colocam sobre nós, pessoas negras, de que a gente precisa ser 10 vezes melhor. Eu não gosto disso. Fecha parênteses. Nesse momento, eu abaixei a cabeça, eu batia a minha cabeça em uma porta e ela se abria, e quando ela não se abria, eu levantava e de alguma forma buscava caminhos para encontrar a chave para abrir aquela porta. Eu corri tanto, que quando eu ergui a cabeça, eu fiz o famoso teste do pescoço. Aonde eu estava? Num cargo de liderança numa empresa, num restaurante mais elitizado e outros lugares que eu frequentava. Ali as pessoas parecidas comigo não estavam. Não estou contando nenhuma novidade para vocês. Mas isso me chocou. Porque eu nunca tive dúvida sobre a minha negritude. Basta eu, um homem negro retinto, olhar no espelho e ela é evidente para mim. E eu me orgulho muito disso, sempre me orgulhei. Mas eu não via toda essa crueldade que estava ao nosso redor. E aí foi o momento aonde eu me vi negro, com uma consciência negra, ainda inicial, e com uma sede e vontade de fazer alguma coisa. Mais ou menos nessa época, foi a época que eu conheci minha esposa, e ela trouxe para mim alguns comentários que aconteciam aonde as pessoas negras não estão, naquele almoço que as pessoas negras da empresa não estão, que acontece aquelas conversas. A gente não sabe o que, a gente não está lá, mas vocês devem fazer ideia. Eu virei para ela e falei, não é possível. Acontece e isso tem que mudar. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu fiz um mergulho e fui conhecer a história do Brasil pela perspectiva negra.
E aí eu dei um pulinho, fui nos Estados Unidos também, mas voltei. Porque é importante a gente também ter um pouco dessa biografia. Mergulhar nessa jornada foi mergulhar para o passado da minha vida. Foi ir de encontro comigo mesmo. Foi nessa jornada que eu descobri Lélia Gonzalez. Na minha perspectiva, a maior intelectual negra, a maior intelectual que o Brasil já teve. Ela nos apontou caminhos significativos. Ela ajudou o Brasil a entender a interseccionalidade. Raça, classe, gênero. Anota que você precisa lê-la, assisti-la 10, 15 mil vezes. Foi nesse mergulho que eu fiquei sabendo que o famoso Mussum não gostava de ser chamado de Mussum, porque esse é um apelido racista que infelizmente o Grande Otelo deu a ele. Ele queria ser conhecido mesmo como Carlinhos Reco-Reco, sabe? O Inclusive, ele trabalhava numa mecânica, juntou algumas peças, molas, pegou a chave de fenda e... Eita, isso dá bom. Um músico incrível, Carlinhos Reco-Reco. Foi nesse mergulho que eu descobri que a Rosa Parks conscientemente e intencionalmente não levantou do ônibus naquele dia. O que foi o estupim para que Martin Luther King saísse da zona de conforto dele e fosse para a luta dos direitos civis. E mais recentemente, eu conheci Juliano Moreira. Um médico baiano, negro, que se formou com 19 anos, revolucionou o estudo da psiquiatria no Brasil, no mundo, e era amigo de Albert Einstein. Só isso. Essa história não nos contam e a gente precisa se conectar com essa história, porque ela nos aponta caminho, ela nos ajuda a nos olhar no espelho e não somente se referenciar com esses dados, que é o que a gente precisa mudar. 6,4% das lideranças das 500 maiores empresas do Brasil são negras. Sendo que a gente tem 56% de pessoas negras na população. E isso me conecta muito com a provocação que a Pri me trouxe, né? Que a Mi, o João e todo o time. Aonde está a consciência negra no mercado? E aí eu trouxe alguns apontamentos que eu tenho visto. Primeiro de tudo, ei, galera da liderança, tem que se comprometer. Individualmente. Essa é uma pauta indelegável. Não dá para falar, meu time vai fazer aí, enquanto eu vou cuidar da operação. Não, isso atravessa o marketing, a operação, a venda, tudo. Segundo, é importante que eu, indivíduo, faça esse mergulho para conhecer a história do Brasil, para entender as desigualdades, para entender que o Brasil é um país negro. O Brasil, eu vou repetir, o Brasil é um país negro. Não só negro, mas na sua maioria negra. E nós precisamos reconhecer isso. É necessário que quando eu estiver numa cadeira de privilégio, eu abra caminho para que outras pessoas do grupo de diversidade, pouco representada, sentem nessas cadeiras. O mergulho sobre a transformação é um mergulho dentro da cultura organizacional. É preciso dar um F5 na cultura das empresas. É preciso revisitar processos, programas, iniciativas, entre outros, para que as ações afirmativas, seja ela qual nome que as empresas quiserem dar, é cota, whatever, não importa. O que importa é que essas ações precisam acontecer porque sempre foi desequilibrada a balança e agora a gente precisa desequilibrar novamente. Não dá para equilibrar agora. Precisa ser desproporcional. E nós, como organizações ou empresas, precisamos extrapolar os nossos muros e nos conectar com uma mudança real para a sociedade.
Empresas fazem parte do ecossistema da sociedade e podem e devem apontar caminhos. Essa é uma foto de um evento que nós fomos com a Graça Marchão. Ela é uma ativista dos direitos humanos na África do Sul. Junto com Mandela, liderou várias iniciativas e tinha várias pessoas, CEOs de grandes empresas do Brasil, e ela trouxe provocações importantes. E uma delas é que essa pauta precisa ser sobre nós e conosco. Só porque eu falei que não chegava, eles colocaram um apito. Eu tô acabando. Então, tudo isso nos ajuda a refletir sobre a ideia de afrocentrismo. Vamos discutir a pauta racial dentro das organizações e instituições? Sim. Entenda o seu privilégio, se coloque à disposição para mudar e traga pessoas negras como protagonista dessa jornada. Porque se isso não acontecer, vai dar ruim. Sabe aquele programa maravilhoso que você fez sem perguntar para o seu grupo de afinidade? Deu ruim. Aquela propaganda maravilhosa que você fez sem levar para o grupo de afinidade que está ali, ó, para ser consultado. E quando chegou no mercado, bombou. Só que não foi pro lado bom. Foi pro lado ruim, você não perguntou? Eu me comprometi a ser uma ferramenta ou instrumento para apontar novos caminhos. Eu aprendo, eu entendo essa história e a partir disso eu contribuo para que organizações, instituições vejam novas possibilidades. Hoje eu trabalho na PepsiCo e nós já temos um compromisso até 2025 ter 30% da nossa liderança negra. É aquém do que a sociedade precisa e do que nós precisamos. Mas é um passo. Já estamos com 26,7. 2022, 9 mil pessoas de 12 passaram por letramento racial. Então, tão tinino? Não. Mas já sabe, se perguntar é preto, é negro, vai saber responder. E não vai perguntar pra gente. E não vai chamar o Carlos. Liga pra mim. É o quê? Não, é autonomia para que essas pessoas entendam o Brasil e tomem decisão na função delas a partir de uma ótica negra. 50% do nosso time na PepsiCo é negro. 50% do nosso time na PepsiCo é negro. Eu posso acelerar a carreira dessas pessoas. Ei, vamos trazer programas afirmativos para essas pessoas acelerarem. Parênteses. Deu mais 18 minutos, olha que maravilha. Eu tô terminando. Parênteses. Fizemos nossa primeira edição de mentoria para negros e negras dentro da PepsiCo. Uma pessoa levantou no primeiro dia de treinamento e me perguntou: Carlos, nós temos mentoria para brancos? Vocês dão risada, né? Eu fui pego de surpresa com essa pergunta. Sempre teve. Foi essa a minha resposta para ela. Você já prestou atenção nos programas que nós já tivemos? Seja dentro dessa organização ou em todas as outras. Quem que estava nos programas de liderança? Quem que estava nos programas de aceleração de carreira? Eram as mulheres negras, formadas na universidade não elitizada. Quem eram? 67% das pessoas que participaram da primeira edição já foram movimentadas. A importância de ações afirmativas e de programas de aceleração. Extrapolamos o muro e conectamos com outras organizações, inclusive que a Mi e que a Ritinha está, e fundamos o Mover. Compromisso público, 10 mil lideranças adicionais dentro dessas empresas até 2030. E aqui para finalizar, eu pensei em trazer a palavra talento como centro. Mas essa palavra no singular, às vezes é mal interpretada. Algumas organizações pensam que talento vem de um único lugar,
de um único modelo de empresa, de uma única universidade. E eu resolvi trazer uma provocação para junto com vocês a gente pensar sobre talentos, no plural. Uma palavra potente, forte, que cria muitas possibilidades. Sobre nós, a minha provocação é... Faz o teste do pescoço aí agora. Talentos. Olhemos para nós, olhemos para essas referências que já estão aí e nos potencializemos. Sobre o mercado, nós somos um poço. Aqui emana tecnologia, intelectualidade, inovação e muitos, mas muitos talentos. Se vocês não aproveitarem, a empresa de vocês está fadada ao fracasso. Lembre-se, nunca esqueça. Viver é partir. Eu parti de Caracas, mas eu preciso voltar e repartir. Eu não quero estar nessa jornada sozinho. Eu preciso de Ritas, eu preciso de Joyces, eu preciso de Vivianes, de Ellens, de Cláudios e tantas outras pessoas. Obrigado.